pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje, no nosso Clube do Livro, nós continuamos na abordagem do livro Crise Democrática e a Luta pela Constituição. Em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre um artigo escrito por Daniel Sarmento, cujo título é o seguinte: pode ser subsidiária e excepcional a intervenção do Estado sobre o exercício de atividades econômicas? O artigo 2º, inciso 3 da Lei nº 13.874 de 2019 e a Constituição. É um artigo muito interessante do Daniel Sarmento, na medida em que busca pensar sobre a atuação mínima do Estado, né? Quais são as atividades que o Estado deve desenvolver dentro da sua organização diante da Constituição e também da legislação infraconstitucional. Esse artigo 2º, inciso 3 da Lei nº 13.874 de 2019, diz o seguinte: a intervenção subsidiária excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Ele está inserido na lei que a gente pode chamar na Lei de Liberdade Econômica, que foi estabelecida por meio de uma medida provisória, que depois foi convertida em lei. Em 2021 sofreu novas modificações, mas esse artigo ainda continuou no escopo da lei. E esse artigo ele busca trazer claramente a redução da atuação do Estado no exercício das atividades econômicas. Daniel Sarmento questiona, né, essa atuação subsidiária excepcional do Estado no exercício de atividades econômicas, tendo em vista que existem normas constitucionais que impelem o Estado à atuação, à ação também no campo das relações econômicas, dentro do campo das relações sociais, também dentro do campo das relações econômicas. Para Sarmento, o Brasil é um Estado democrático, né? Um Estado democrático de direito, em que o capitalismo é adotado conforme a Constituição. Só que esse capitalismo é temperado com diversas preocupações sociais. Não existe, então, aí a possibilidade de se construir um Estado mínimo no Brasil diante das normas constitucionais que fazem a moldura do nosso sistema econômico. Como assim? Se a gente olha a Constituição em sua integralidade, existem ali fundamentos, existem ali objetivos e existem ali direitos fundamentais que precisam ser protegidos. E a atuação do Estado tem que ser positiva em relação a essa proteção. Então a gente pode falar de direitos aí, de liberdades individuais, direitos sociais, direitos transindividuais. Então não basta uma atuação negativa do Estado, ou seja, a ausência da sua atuação, para que seja possível respeito a essa amplitude de direitos. Sarmento, ao longo do texto, ele vai ponderar que existe aí a necessidade de se perceber que o Estado tem que ter uma forte atuação indireta sobre a economia. É possível, dentro do Estado brasileiro, que exista uma atuação subsidiária na atividade econômica direta, ou seja, o Estado constituir empresas para uma atuação em competitividade com outras empresas privadas. Existe aí a possibilidade de você realizar uma atuação subsidiária, conforme o artigo 173 da nossa Constituição. Além disso, não se pode entender uma atuação subsidiária nem excepcional em relação à intervenção indireta do Estado sobre as relações econômicas, né? Fazendo regulamentação, fazendo fiscalização, fazendo aí um processo de fomento ou desestímulo a atividades conforme os interesses coletivos, dentre tantas outras formas de intervenção indireta. É por isso que Sarmento entende que o Brasil tem um dever de intervenção indireta do Estado sobre a economia para proporcionar a conquista dos objetivos da República, assim como a promoção dos direitos fundamentais, né? Direitos individuais, direitos sociais, direitos transindividuais. Então, diante desses argumentos, de forma geral, que eu pontuei para vocês, Sarmento entende que existe aí uma inconstitucionalidade material parcial do artigo 2º, inciso 3 da Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse artigo não pode ter uma interpretação tão abrangente
que limite a intervenção do Estado sobre a economia na sua modalidade indireta. Agora, na modalidade direta, pode existir aí uma subsidiariedade. Essa subsidiariedade é uma atuação quando os agentes econômicos não dão conta, né? Quando eles não dão conta num determinado setor, o Estado tem que atuar ali para suprir aquela atividade, se ela se mostra conforme os ditames dos interesses sociais, dos interesses coletivos, tá? Então essa é a nossa reflexão de hoje, é um texto bastante interessante, eu recomendo que vocês leiam, ainda mais em tempos que nós vivemos, em que houve aí uma deturpação de vários pressupostos, né, a respeito de como nós vivemos o Brasil e de como nós temos a organização do Estado brasileiro, em que muitas vezes se coloca aí a necessidade de um Estado praticamente que se abstém de tudo, né, que se abstém do seu poder de atuar em favor da sociedade, desconstitui mecanismos de intervenção, quando, na verdade, se a gente está falando de um Estado, ele existe para satisfazer os interesses da coletividade. E do Estado brasileiro, voltado à promoção do ser humano, voltado à defesa da humanidade, voltado à justiça, fraternidade e solidariedade, nós não podemos ter em mente que esse Estado não tenha ferramentas que sejam necessárias e suficientes para a promoção desses valores e a busca da promoção e a busca da conquista, né, do alcance dos objetivos da nossa República. Os objetivos da República estão estabelecidos no artigo 3º da Constituição Federal. Tudo bem por hoje, então, meus caros? Até mais. Abração.